Por que o cristão deve se batizar se ele é só um ritual simbólico? Ou será que ele tem algum efeito espiritual? Aliás, eu posso batizar crianças? Para nossa surpresa, a resposta para todas essas perguntas se encontra na Bíblia. E essa é só a ponta do iceberg. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Marcelo Júnior e hoje vamos descobrir juntos como um assunto tão simples e corriqueiro como o batismo tem raízes profundas em como Cristo reorganiza todo o povo de Deus e traz significado para o Velho Testamento. Jesus ele veio para trazer coisas novas para nós, como a graça, o Espírito Santo, várias outras. Mas ele também veio para ressignificar várias coisas antigas, como a lei, o sacrifício e várias outras. E o batismo é uma dessas coisas que Cristo retoma e vai ressignificando para nós cristãos. Bom, sabemos que o batismo é uma ordenança de Cristo para os cristãos. Se você for, por exemplo, para Mateus 28, 19, você vai descobrir que Jesus ordena o batismo dos novos cristãos. Mas esse não é o único momento que Jesus ressalta a importância do batismo nas águas. Vamos dar uma olhada em outros exemplos? Na conversa de Jesus com Nicodemos em João 3, ou por exemplo no relato de João 4, você vai perceber que o batismo ele não é um mero ritual qualquer. Ele faz parte do fundamento do ser cristão. Mas é Jesus que inventa o batismo? Acho que não. João Batista, aliás, da onde que veio o nome dele, né? Ele já era um cara que tinha o costume de realizar diversos rituais de batismo para purificação, para arrependimento de pecados. Então, será que o batismo ele é uma prática anterior a Cristo e ao cristianismo? De fato, se você for para o Velho Testamento, você vai perceber que os judeus faziam rituais de batismo à torta e direita. Por exemplo, se você for para Êxodo 29:4 ou Êxodo 30, 20 a 21, você vai perceber que existem rituais de lavagem com água para você poder se apresentar à congregação ou, por exemplo, entrar na tenda do encontro, que é para as pessoas não morrerem ao entrar. Olha como era sério isso. E se você for para Levíticos, você vai encontrar vários rituais de lavagem e purificação com água. Caso você tenha uma doença que excrete algum fluxo, caso você toque em algum animal morto ou em outra pessoa com lepra, caso você vá fazer o holocausto, são vários os rituais de lavagem com água. Mas Marcelo, peraí, você tá falando de ritual de lavagem com água, isso não é batismo, são coisas diferentes. Onde você quer chegar com isso? Essa é uma boa questão, meu querido. Se você perguntou isso, você tá alinhado comigo. Será que esses rituais de lavagem com água são batismos? Vamos ver. Se você for no Velho Testamento, esses exemplos que eu te dei, esses versículos, no original, no hebraico, tá escrito a palavra rahatz, que significa banhar-se ou lavar-se com água. Bom, quando vamos para o Novo Testamento, que está escrito em grego agora, nós não vamos encontrar a palavra rahatz, porque ela é do hebraico. Mas nós vamos ver os fariseus fazendo referências a vários desses rituais de lavagem e de purificação com água. Um exemplo bem legal disso é em Lucas 11, 38, a gente tem uma situação engraçada, onde os fariseus convidam Jesus para comer e Jesus aceita, e daí quando ele vai se sentar para comer, os fariseus se espantam. Pô, Jesus não lavou as mãos antes de comer. E daí os fariseus vão questionar Jesus e Jesus ensabou os caras e rebenta eles no argumento, mas a questão é que eles estão fazendo a referência a um ritual de lavagem e purificação com água farisaico que tem essa fonte, né? Ou seja, aqui no Novo Testamento, esse ritual, se você for olhar, não tá escrito rahatz, mas tá escrito baptismo, por causa do grego. Ou seja, o nosso termo de batismo nasce disso. Tá bom, eu sei que o nosso batismo não tem nada a ver com isso, mas essa é a origem da nossa palavra, do nosso termo. Ou seja, esses rituais onde você coloca uma pessoa em contato com a água para algum tipo de efeito, nesse caso de purificação, eles são anteriores ao cristianismo. Tá bom. Chega, vamos parar de falar de etimologia, chega, eu acho isso chato. Mentiroso! Que na verdade eu acho isso bem legal. Então se você gostar, coloca aqui nos comentários que eu adoro falar de etimologia do grego e do hebraico. Mas chega de falar de etimologia. Chega! Eu só levantei essa bola para dizer que o termo batismo e essa noção de ritual com água é anterior ao cristianismo. Mas por que cargas d'água isso tem a ver com o nosso vídeo? Isso é importante porque lembra que eu falei que Jesus veio ressignificar coisas do Velho Testamento? Pois é, Jesus mantém um ritual de batismo para os cristãos. Esse ritual Jesus mantém. Por quê? Por causa da lei, será? Vamos ver. Vamos nessa! Bom, não me parece que é por causa da lei. Porque em Hebreus 9, 10, diz claramente que os rituais de purificação com água, entre outros, ou seja, os baptismos, eles eram ordenanças externas apenas ao povo judeu, só até a chegada da nova ordem, ou seja, da nova aliança.
Tá, então por que Jesus mantém o batismo mesmo na nova aliança? Deve ter algum significado para isso. Então tá bom, senta aí e vem comigo que isso aqui vai ser bastante importante. Senta que lá vem a história. Vamos voltar lá pro povo judeu por um instante. Lá na época de Abraão, 2000 anos antes de Jesus Cristo. Nessa época havia uma ordenança divina da circuncisão. Todo judeu, ele tinha que ser circuncidado. Ou seja, todas as crianças no seu 8º dia de vida, elas eram circuncidadas, e todo estrangeiro, não judeu, adulto, caso ele se convertesse ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele também deveria ser circuncidado. Caso contrário, ele não era judeu. Ele não fazia parte do povo de Deus, da família de Deus, e logo não poderia receber as bênçãos que Deus tinha para o seu povo. E é aqui que vem o pulo do gato. Se a gente for para Colossenses 2, dos versículos 11 ao 14, eu vou ler com você, porque a compreensão desse texto é o centro desse vídeo. Nele, Jesus, também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo e da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. O texto aqui deixa claro que Cristo realiza uma circuncisão em nós quando nós nos batizamos. Antes nós éramos incircuncisos, mas após o batismo nós fomos circuncidados. Veja que Colossenses 2 explica o que Paulo deixa claro em Romanos 2:29, que não é judeu aquele que é de etnia judaica ou aquele que é circuncidado na carne, mas aquele que é circuncidado no coração ou no espírito. Vamos ler junto? Mas é judeu o que o é no interior, e a circuncisão a que é do coração, no espírito. Perceba então que o batismo ele é fundamental para fazer parte do povo de Deus, porque ele é um sinal da nova aliança. Agora ele é a nova circuncisão. Não é só para os judeus, mas ele é para todas as pessoas do mundo inteiro que aceitarem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então perceba agora que o batismo para nós cristãos ele tem 5 significados, 5 características dentro desse ritual. Então, 1. O batismo significa a unidade com Cristo, como está em Gálatas 3:27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo também foram revestidos. Essa é a unificação de Efésios 4:4 e 5, que fala de um só corpo, um só batismo, uma só fé. 2. O batismo, por via de regra, ele faz parte do processo de salvação. É claro que existem exceções, mas a regra é clara. Eu podia fazer a brincadeira, né? Mas a regra é clara. E ela foi dada por Jesus na grande comissão, em João 3:5, em 1 Pedro 3:21. Ou seja, aquele que crer e for batizado será salvo. Terceira característica do batismo é que ele é para o arrependimento e perdão de pecados. Isso está claro em Atos 2:38, quando Pedro enuncia o batismo. O apóstolo Pedro diz: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. A quarta característica, nós já explicamos, o batismo é a nova circuncisão realizada por Cristo, mediante a nossa fé na obra dele. Novamente, isso está em Colossenses 2, do 11 ao 14. Quinta característica do batismo. No batismo, nós somos feitos nova criatura. Nós somos gerados novamente, ou seja, regenerados. Isso só acontece pelo poder do Espírito Santo. Isso fica claro quando Jesus conversa com Nicodemos, falando de nascer de novo da água e do Espírito. Para a nossa alegria, esse ensinamento foi mantido pela igreja primitiva, mesmo durante as duríssimas perseguições do Império Romano, que aliás duraram 250 anos, várias gerações. Os descendentes dos apóstolos mantiveram firme a postura e o ensinamento do batismo. Vamos ver algumas provas disso? O livro de Daquê, ele foi escrito pela igreja primitiva ainda no 1º século, entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. Nesse momento, boa parte dos apóstolos ainda estavam vivos. E o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Lá no Didaquê, no capítulo 7, você vai encontrar o seguinte ensinamento sobre o batismo: que o batismo deve ser feito com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e mediante jejum.
Posso falar também de Justino Mártir, um dos grandes pais da igreja que viveu do ano 100 ao 165. Ele já deixa claro que o batismo deve ser feito para os novos cristãos que se comprometem a uma vida cristã, que estão fazendo jejum, oração, que se arrependem dos seus pecados. E o batismo deve ser feito com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que aquela pessoa seja regenerada. Irineu de Leão foi discípulo direto de Policarpo, e Policarpo aprendeu tudo o que sabia com o apóstolo João, ou seja, na segunda geração de discípulos, Irineu escreve o seguinte: assim como a farinha seca não pode, sem água, tornar-se uma só massa, nem um só pão, também nós não poderíamos tornar um só em Cristo sem a água que vem do céu. E assim como a terra seca não pode frutificar sem receber água, também nós que éramos antes lenho seco, jamais daríamos frutos de vida sem a chuva generosa enviada do alto. Com efeito, nossos corpos receberam, pelo banho do batismo, a unidade que os torna incorruptíveis, e as nossas almas, por sua vez, a receberam pelo Espírito. Por isso, ambos são necessários, porque ambos levam a Deus. Você vai encontrar isso no livro 3, Contra Heresias, capítulo 17, escrito por Irineu de Leão. Em Efésios 5:27, você vai encontrar que Paulo diz que Cristo purifica a igreja pela lavagem da água pela palavra. E Agostinho de Hipona, teólogo inestimável para o cristianismo, já logo no século IV vai fazer o seguinte comentário sobre essa passagem: purificando-a como? Com a lavagem da água pela palavra. O que é o batismo de Cristo? A lavagem da água pela palavra. Tire a água, não é o batismo. Tire a palavra, não é o batismo. Tá bom. Mas isso é a igreja primitiva. Como que a igreja hoje vê o batismo? Será que as diferentes vertentes cristãs mantêm os ensinamentos dos apóstolos e da igreja primitiva? Ou eles têm uma outra leitura para o batismo? Bom, esse é um ótimo tema para nós discutirmos num vídeo futuro. Uma coisa é certa, nós temos batismo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, por ordenança de Cristo, dos apóstolos e mantido na igreja primitiva. Cristão, batize-se. Bom, se você já é um batizado, meu querido, curte o vídeo pra mostrar. É bíblico, tem que curtir o vídeo se você é batizado. E se você não é batizado, comenta por que você não se batizou ainda, cara. Ou comenta pra gente como foi o seu batismo, como que a sua igreja vê o batismo. Eu tô muito curioso pra descobrir com você. Coloca aqui embaixo também outras sugestões pros próximos vídeos aqui do canal. Eu sou Marcelo Júnior, foi um prazer mergulhar com vocês em mais um vídeo da Ponta do Iceberg. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.